Vamos lá, gente, mais um podcast à nossa conta, né? Estamos aqui de novo, vamos bater um papo sobre consciência cidadã participativa. E hoje vamos falar com o professor de Direito Constitucional, né? Nós estamos aqui com orgulho recebendo aqui o nosso futuro presidente do Rotary Clube da Bahia, o Carlos Hatz. Tá certo aí? Aqui, ó. Vou botar aqui rapidinho, só para ele tocar o barco. Advogado, se eu estiver errado, você corrige e me Claro. cumprimenta. Há quase 27 anos, doutor e mestre em Ciências Jurídicas Políticas, com formação complementar em Universidade do Brasil no exterior. O mais jovem, moral retada aqui, professor de Direito Constitucional da história da UFBA. Meu amigo, seja bem-vindo. Ex-presidente do Instituto dos Advogados da Bahia e do Colégio de Presidentes dos Institutos dos Advogados do Brasil, além de atual presidente do Instituto de Direito Constitucional da Bahia. Então, estou com o cara certo aqui. Para falar sobre cidadania. Recebeu a medalha da Ordem de Mérito da Devoção do Senhor do Bonfim, certificado de reconhecimento pela Academia de Letras Jurídicas da Bahia, certificado de reconhecimento do trabalho realizado no Instituto dos Advogados da Bahia e é sócio grande benérito do Esporte Clube da Bahia. Aí agora que eu falei do teu, agora essa aí eu acho que é mais importante título que ele conseguiu. Seja bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado. Obrigado a você e presidente, né? Nosso futuro presidente lá do Rotary. Maravilha, que prazer. Muito obrigado, Paulo Cavalcante, por ter sido honrosamente convidado para participar desse podcast, desse programa, Ah, que já se tornou um momento de reflexão para todos os cidadãos, não só soteropolitanos, baianos e também do nosso país. Brasil, com É da certeza. nossa conta, sim, É isso aí. nós falarmos sobre a importância da cultura constitucional. Porque, sem sombra de dúvidas, os dois livros que você já escreveu, e eu tive a oportunidade de ler um logo quando você lançou, e aí, isso é da minha conta, um livro recomendado, um livro de um cidadão que tem larga experiência profissional em várias áreas e que está estimulando, está buscando, acima de tudo, que todos nós venhamos a exercer, a buscar conhecer nossos direitos, assim como também nossos deveres fundamentais, Paulo. E hoje estou recebendo, É né? isso aí. Muito obrigado É isso aí. honrosamente esse segundo livro, que vou ter muito gosto, né, fazer a leitura, Inteligência Cidadã, o que nos falta para transformar. Então, É muito isso aí. obrigado aqui pelos Obrigado. Quem livros. agradece sou eu vou ter certeza absoluta. É um retorno bacana dos seus comentários, que são fundamentais, já que exatamente tudo isso se baseia na nossa Constituição Federal brasileira, na democracia participativa, né? E aí eu seria até eu acho que eu tenho que aproveitar mais essa oportunidade, que eu, buscando, né, por causa do Rotary, que nosso querido Alan Souza está nos deixando agora e você assumindo, mas eu vou explorar você mais esse lado mesmo, meu amigo, essa da cidadania, né, da Constituição, da sua experiência como primeiro professor de Constituição do Brasil. Vamos falar um pouquinho até dessa diferença, né, que a gente conversou um pouquinho antes aqui, da fase quando nós e os nossos, hoje, desembargadores, ministros, estudaram direito, que era outra Constituição, e a Constituição que, com certeza absoluta, você ensinou, que é de 88. Estou certo? Com certeza. Como discutimos antes e faz parte dos temas dos seus livros, a cidadania participativa, ela também depende, Paulo, de cidadãos preparados, cidadãos que conheçam, consequentemente, o texto constitucional e os seus direitos fundamentais e humanos. Só que um tema muito relevante, Paulo, que já mais ou menos há 20 anos vem sendo discutido, e isso diz respeito à Constituição Cidadã, é que nós também devemos ficar atentos não só aos nossos direitos, mas também aos nossos deveres. E um dos deveres fundamentais que nós não podemos desmerecer é o dever de se capacitar, é o dever de estudar, é o dever de se preparar para conhecer os direitos. Ora, como podemos falar em cidadania participativa e nós efetivamente denunciarmos irregularidades que estejam acontecendo, de ingressarmos, Paulo Cavalcante, com ação popular? A ação popular é um instrumento que todos os cidadãos deveriam conhecer a sua existência, deveriam saber manusear a ação popular. Deveria, inclusive, estar Lei popular. entre os assuntos mais relevantes do Assassinado, ensino né? médio. Acaba a ação popular ela sendo, infelizmente, utilizada apenas por cidadãos que buscam vir a ter benefícios junto a estratégias políticas. Há um trecho muito importante que eu sempre falo na sala de aula, Paulo, que é do Norberto Bobbio, um filósofo,
italiano, que veio a falecer em 2004. E Norberto Bobbio falava assim, um trecho bem interessante. Isso no bate-papo, como estamos aqui fazendo no programa É da Nossa Conta. Ele na faculdade de Turim, com um professor chamado Maurício Viroli, disse assim: Maurício, se eu tivesse tempo ainda em vida, eu gostaria de escrever um livro que se chamaria A Era dos Deveres, porque o meu livro que fez mais sucesso, como o seu, que foi mais traduzido, se chamou A Era dos Direitos, porque todo mundo quer tratar sobre os direitos. E aí Maurício não entendeu nada, ficou confuso, falou, professor Norberto, isso em 2001, ele já profetizando a morte dele, que foi em 2004, 3 anos depois. Ô professor Norberto, não estou entendendo nada. O senhor está aí remontando estados totalitários? O senhor está querendo vir a promover um retrocesso? Ele, não, Maurício. O que eu quero chamar a atenção é que as liberdades devem ser exercidas com responsabilidade. O que eu quero destacar é que os direitos fundamentais humanos, eles também necessitam do cumprimento dos deveres fundamentais. Bom, então, exatamente o que eu quero colocar, onde você vai encontrar o meu conceito de eu responsável, Muito primeiro, bem. eu atitude, eu transformador, né? O que eu resumo, o que você está colocando é que se o cidadão não assumir a sua responsabilidade, né, não entender que ele agora não existe mais, como vocês colocaram, um ditador, não existe mais um rei, não existe mais um soberano, né? Agora, o poder foi transferido para o coletivo, o povo, o poder emana do povo, mas quando você sai de um, né, e tem fácil, um inteiro, e você vai para uma quantidade de povo, você fica só com a fração ideal de soberania, de poder, dividido ali. Então, para que em um Estado democrático de direito, que é a nossa Constituição, um Estado democrático de direito, para que eu possa expressar isoladamente a minha vontade, eu preciso do coletivo, eu preciso, então, me associar, eu preciso entrar no sindicato, na cooperativa, eu preciso participar das reuniões, eu preciso descer para a reunião de A condomínio, eu preciso ir importância do para a parte de... associativismo. O associativismo é fundamental, aliás, está como uma das ferramentas indispensáveis para o amadurecimento e a evolução de um Estado democrático de direito. Então, só para qual é a questão aqui? E é nesse que você está colocando o eu responsável, precisa de uma coisa chamada, primeiro, de consciência cidadã. Ou seja, Transformador. porque se você não tiver consciência de cidadania, e aí vem uma questão, nós estamos também falando um pouquinho antes aqui, aonde é que está, na nossa proposta, porque foi nossa proposta, de ensinar, aonde está exatamente esse preparo? Onde está a oportunidade que foi dada ao povo, pelo menos ao que está na escola, a aprender sobre essa força, sobre a soberania? Exatamente, Paulo. Daí a importância de nós, todos enquanto cidadãos, nos aproximarmos da Constituição Correto, Cidadã. é isso aí. Não tratarmos a Constituição como algo longe, como algo difícil de ser compreendido. A Constituição É no fundo, né? Exatamente. É o que estávamos discutindo aqui da cultura constitucional. Todos, Cultura enquanto cidadãos, devemos vir a refletir, discutir, a exigir o cumprimento, mas, como estamos destacando, isso não parte apenas de terceiros. Nós, enquanto cidadãos, devemos vir a participar, a exercer a cidadania ativa, mas para isso, e é exatamente essa ênfase que estamos dando nesse momento, nessa entrevista, aí está o dever de capacitar-se, de preparar-se. E as entidades associativas têm um papel crucial no exercício da solidariedade educacional. É onde eu queria chegar, Paulo, nessa nossa entrevista, de Então, que vamos lá. todas as entidades associativas Solidariedade devem exercer, e aí está o papel crucial do Rotary, Clube da Bahia, a quem honrosamente vou estar nessa gestão de 2026-2027, dando continuidade ao excelente trabalho histórico feito por Alan Santos. E o lema, Paulo, veja como coincide. O lema de 2026-2027 é Crie Impacto Duradouro. Crie, Impacto duradouro. que é o seu lema, impacto duradouro. Liderança começa com conhecimento. É o lema internacional, Paulo. Não é o lema apenas do nosso clube. Né? Para todos terem ideia, o Liderança começa com conhecimento. Né? Veja se não é o lema que se afirma com Paulo Cavalcante. Totalmente. Totalmente. Né? Então, só para questão de informação,
o Rotary, no plano internacional, ele possui 520 distritos pelo mundo. O Brasil tem 31 distritos. O Rotary Clube da Bahia, ele integra um desses 31, que é o Rotary 4391. E o nosso distrito, ele possui 103 clubes. Então, um dos 103 clubes é o Rotary Clube da Bahia, que é o quarto maior do Brasil em número de associados, o Rotary Clube da Bahia. Então, o Rotary Clube da Bahia, junto com os demais Rotarys do Brasil e de todo o mundo, estão unidos, envidando esforços. Quantos somos total, você sabe? Não. Da Bahia, quanto? O distrito, somos 2.045. O distrito, né, que agrega os estados da Bahia, Alagoas e Sergipe. Né, em relação ao Rotary Clube da Bahia, 2045. 2045. Né, isso isso no distrito, eu vou 43, aproveitar 91. logo aqui e fazer para vocês uma provocação, que eu também sou rotariano, convidado pelo meu queridíssimo Carlos Cantuar, né? Foi ele que me levou para o Rotary Clube da Bahia. Tenho muita honra, obrigado, Carlos Cantuar. E eu tenho feito uma provocação, fiz para o Alain, para o Cantuar, e agora vou fazer para você. Eu agora também, neste momento, estou assumindo a FACEB. A FACEB é a Federação das Associações Comerciais da Bahia. Tá? E estou também como presidente da FACEB e faço parte também do Conselho da Confederação. Então, são 27 federações. Nós somos 2.300 associações comerciais espalhadas em todo o Brasil. E na Bahia nós só temos 60 associações. Eu quero ampliar, eu quero ver se eu chego aos 180, pelo menos, né, em 2 anos. E eu acho que é importante fazer isso. As associações comerciais, que, como você sabe, a Associação Comercial da Bahia é a primeira associação comercial do Brasil, das Américas e a segunda da Península Ibérica. Isso é muito importante, é muito marcante. Vai fazer agora 215 anos. O que é que eu chamo muita atenção disso? Porque é natural. O associativismo, ele é uma forma humana, natural, das pessoas expressarem a sua vontade. E veja que já nós éramos, no caso, império, né? Era a colônia, Salvador, a Bahia, o Brasil era a colônia de Portugal. Né? Então, quando a gente passou por colônia, depois passamos pelo Império de Independência da gente, a associação existindo, depois Marechal Deodoro da Fonseca, 1889, República, primeira da Bahia e tal, passamos Constituição e nós estamos vivos. Vivos, 215 anos de Associação Comercial de Empresários, sem nenhuma ajuda compulsória. Nós não temos, como o Sistema S tem, nada. É a voluntariedade do cidadão. Então, a verdadeira, como tem um livro aqui espetacular, Casa de Pressão, que, na verdade, ela explica na ciência política, você tem, na democracia, no Estado Democrático de Direito, você tem um grupo de pressão que é o associativismo, não como concorrência, não como oposição, mas como forma de organização na democracia, para você expressar a vontade daquele conjunto de comerciantes, no caso, que agora derivou para a indústria, comércio, agro e tal, no Brasil. Mas veja bem, o que é que eu chamo a atenção? Minha proposta é que 2.045 pessoas, né, se somando às nossas associadas também, eu acho que se a gente fizesse uma parceria, se nós fizéssemos uma parceria Rotary e Federação, Rotary Bahia e Federação da Bahia, certo? Onde a gente tivesse um compromisso, um acordo de contribuição das suas ações, já que nós estamos com os lemas tão parecidos. Nós estamos falando de quê? Nós estamos falando exatamente agora de impactos duradouros. Isso. Nós estamos falando de líderes com conhecimento. Então, pelo amor de Deus, eu acho que é isso que está faltando. Isso é uma crítica minha, que eu faço, né, ao associativismo no Brasil. Né? Eu digo para todo mundo sabe disso, né, que a gente errou, quando a gente se fragmentou. A Associação Comercial da Bahia foi perdendo espaço
viramos Sistema S. Sistema S veio grana compulsória, aí você cria CNI, CNA, CNC, CNT, aí começa a criar as confederações, cada uma confederação olhando e fazendo muito bem. Veja bem, a crítica é a forma como nós nos afastamos do poder, como nós perdemos poder, como nós perdemos representatividade no parlamento, ou seja, como nós perdemos no Congresso Nacional legítimos representantes da classe produtiva brasileira. O que eu estou dizendo aqui é claro, estou dizendo que a fragmentação, por mais eficiência que todos os presidentes das confederações, das outras entidades, fizeram e defendem muito bem os seus segmentos, agro é isso, agro é top, CNI, CNA, tal. Por mais que nós nos afastamos das pautas de nação, das pautas estruturantes, das pautas que são comuns. E exatamente a democracia participativa, exatamente mostrar que nós temos voto, nós perdemos. Muito bem. Nós não temos, ou seja, você tem hoje bancada da bala, bancada disso, bancada da igreja, bancada de tudo você tem. Cadê a bancada da classe produtiva brasileira? Muito bem. Então, nessa linha que você Aí a falou, proposta foi, vamos claro, nos unir, você tem poder, pode me ajudar a fazer isso? evitar esforços em relação a nos prepararmos enquanto cidadãos ao exercício dos nossos direitos, isso é fundamental. E com certeza o Rotary Clube da Bahia, que integra o Distrito 4391, tem interesse, com certeza, Paulo, em efetivar essa parceria de imediato. Mas será que dá para gente estender isso para a Bahia toda? Claro que sim, né? É uma questão do próprio governador Kleber, que vai assumir no dia 4 de julho, ele virá promover essa comungação de esforços. Exatamente e, consequentemente, isso virá a ser reverberado em relação aos 103 clubes. Mas penso que a sua excelente ideia ela pode, na verdade, ser estendida a todo o país. Né? Sim, mas veja no bem, Brasil são 31 distritos. mas eu tenho E é claro, a gente pode começar pelo nosso distrito. Né? Porque, veja bem, no caso específico agora, estou eu, que sou rotariano, eu agora na presidente da federação. E vai ser diretor também no nosso conselho. Exatamente, estou no conselho. Exatamente, então, o que eu estou propondo aqui... Paulo vai ser diretor da pasta relativa a projetos da comunidade. Exatamente. Né? Então, o que eu estou chamando aqui é o seguinte: ninguém está fazendo concorrência aqui, não. Claro. Continua todo mundo fazendo. Eu estou na associação, você também está aqui. Claro. E a gente está no Rotary. Mas quem não está na associação, claro, só está na associação, tudo bem. Quem está no Rotary, tudo bem. Isso. O que nós estamos falando são de objetivos. Nós estamos falando de criarmos objetivos comuns com esse propósito, que é o propósito seu. Claro. Assim como as demais entidades associativas que estejam assistindo a entrevista, Paulo, com certeza, a ACB está aberta, assim como o Rotary Clube da Bahia, né, para firmarmos parcerias. E qual é o tema, Paulo, que a gente, dentro dessa perspectiva, também está nos preocupando bastante? A falta de preparação para lidarmos com esse crescimento avassalador do uso da IA generativa, né, que é um tema que está realmente em voga. Então, a solidariedade educacional, Paulo, não só em relação aos direitos fundamentais como um todo, mas também a solidariedade educacional digital. A necessidade de todos os que estão ao nosso redor nos prepararmos para lidar com o uso dessa IA generativa, que está promovendo uma desumanização das relações jurídico-políticas como um todo, mas também em todas as áreas. Notadamente, na área jurídica, que é a área que nós estamos inseridos, nós percebemos que há uma desumanização das relações do Poder Judiciário, e isso está afetando, Paulo, as próprias relações no ensino jurídico. Porque, veja como é paradoxal. Hoje, o profissional que é valorizado na área jurídica é o chamado prompter qualificado. É o que se chama de promptocracia. Governo daqueles que provocam a IA generativa. Então, busca-se hoje não é o estudante para fins de estágio que tenha uma formação sólida com base em leitura de clássicos, mas sim, a pergunta é, você tem expertise em IA generativa?
Exatamente, É para que ele verdade, venha, isso é uma coisa que é verdade. exatamente, para que ele venha. Inclusive eu busco, né, alunos para. Eu tenho uma fundação, todos sabem que eu tenho a Fundação Paulo Cavalcante, está aí atrás, né? Tá, a Fundação Paulo Cavalcante também contribui para esse podcast existir, né, em parceria aqui com a Associação Comercial, mas a gente, na Fundação, eu busco alunos pode ser qualquer atividade. Aluno pode ser de jornalismo, pode ser de direito, pode ser de administração, não importa. O que a gente quer dele é entender como ele está conhecendo hoje as redes sociais, como é que ele sabe, o que é que ele sabe fazer da IA. E digo mais, veja bem, não tem jeito, minha opinião, não tem jeito. Quem não andar junto com a IA, certo? Não vai ter condições de competir. Veja bem, eu não estou aqui dizendo o que está acontecendo aí. Você viu que o advogado, inclusive, teve suspensão, porque ele pegou e está fazendo. Prompt injection induziu a Exatamente. decisão judicial a partir de Pois é. uma manipulação. Você viu essa aí? Sim, claro. Então, claro, Entre outras situações, né? outras situações. Então, eu não estou dizendo, não estou falando isso. Eu estou dizendo o seguinte, mas estou dizendo que não tem como você fazer qualquer tipo de trabalho profissional, nem atividade, a não ser aquelas atividades mas sem a gente pensar em estar acompanhando a IA. Excelente ponto. Daí a discussão do associativismo, das entidades que têm o dever, como a ACB, o Rotary Clube da Bahia, de promover essa capacitação digital. Não se está aqui colocando de forma alguma, Paulo, Contra ela, uma tecnofobia. Tá. Aí aqui invoco as palavras do Papa João Paulo, do Papa Leão XIV, que veio desde o ano passado, isso quando veio a tecer comentários numa carta encíclica, e atualmente, né, ele recentemente, no dia 15 de maio, publicou uma encíclica, a primeira encíclica do Papa Leão XIV, chama-se Magnífica Humanidade, Magnífica Humanitas, onde ele deixa bem claro que não se está se contrapondo à realidade, mas só que não podemos permitir que o uso da IA generativa venha a substituir a atuação do ser humano. Então, o profissional, ele tem que vir a despertar para essas soft skills, para as habilidades indispensáveis do dia a dia. Mas o que está havendo é um uso exagerado, desmedido, sem ética, sem responsabilidade, sob a alegação de que a supervisão humana, ela resolve. Ora, o próprio discurso paradoxal vem a causar desigualdade. Veja aqui, você mesmo está colocando que faz um processo de seleção buscando essas habilidades, mas vivemos num país desigual. Estatísticas demonstram que grande percentual das escolas públicas não tem Wi-Fi, não tem acesso a um ambiente digital adequado que venha propiciar uma formação adequada digital aos nossos alunos. Aí está, principalmente, o papel do associativismo, dessas pessoas do direito privado, dessa sociedade aberta, sociedade organizada, em auxiliar, em ajudar, em preparar. Porque a cidadania participativa ativa depende do cidadão, então, também ter instrumentos para se preparar. Me desculpe, mas eu queria dar um passo atrás. É muito fácil, e aí é um cuidado que eu tenho muito grande, que é para a gente prestar atenção, muita atenção a isso. A gente é muito fácil falar de desigualdade, né? É muito fácil falar que as escolas públicas não têm, ao contrário, eu vejo cada programa de educação espetacular, dando tablet para todos os alunos, né? Levando para a sala, botando exatamente internet e tal, tal. Nós estamos vivendo uma crise muito antes dessa. Não adianta comprar tablet e botar na sala de aula, não adianta. Acabamos de receber agora, o Enem dos professores, não sei se você viu, está em todos os jornais, Enem dos professores, ou seja, é uma prova que chama-se de Enem dos professores, que é uma prova que fazem para ver o nível de capacidade que as pessoas que vão ensinar. Matemática, 48, 42%. Resultados pífios. Horríveis.
Então, também, você não capacita, você não traz capacitação para quem vai lecionar, para quem vai ensinar. Você tem um problema hoje no Brasil seríssimo, seríssimo, né? Tem um Rotary, você tem um Rotary lá de Itapuã, nós temos, Arthur da desculpa, Bahia. nós, pois é, né? E eu estou fazendo com a Fundação um trabalho de observatório no Tancredo Neves, na escola da, dos zumbis dos patamares, né? Lá na Tancredo Neves com Palmares, Zumbi dos Palmares lá com o professor Jean, com o diretor da escola, com a Leandro, com a turma toda, Cris, Santos, estou fazendo trabalho lá, bacana. Envolvendo toda a sociedade, tentando envolver. É difícil. Sim. Mas você veja o seguinte, nós temos um problema hoje terrível cultural dentro das escolas. Nós não conseguimos ter uma relação, pelo menos mínima, de educação com os alunos. Os nossos professores, os nossos diretores de escola, né, têm uma certa dificuldade muito grande. Não, eu vou ser bem honesto com você. Eu não vi isso dentro dos Zumbi dos Palmares na escola lá da Neve. Não vi. Eu vi uma capacidade de liderança. Por quê? Porque nós temos, por exemplo, o professor Jean, nós temos outros professores que têm respeito, liderança, né, carisma, com os alunos. Os alunos, eu vi, por exemplo, vou dar um exemplo para você. A própria escola do Rotary Clube da Bahia, em Itapuã, é uma demonstração, né, de Não, escola pujante. a escola de Itapuã, eu tenho uma crítica muito grande do Rotary, eu tenho uma crítica muito grande que deixo aqui, que podia deixar até para lavar em casa, mas eu digo o seguinte, exatamente porque a gente vê uma certa dificuldade até para a gente se organizar para cantar o hino nacional, quando está lá a banda da escola militar, da polícia militar, para tocar, e a gente com a dificuldade de fazer os alunos ouvirem, né? Então, eu quero dar um passo antes, um passo atrás. Eu quero mostrar o seguinte: eu quero mostrar que a gente precisa, entendeu? Enxergar a realidade das coisas como elas estão acontecendo no nosso país. Nós estamos vivendo uma crise seríssima da educação. Nós estamos vivendo uma crise seríssima com os nossos professores. Nós temos nosso social, tá certo? E eu estou chamando a responsabilidade para nós. Eu estou dizendo, a associação de classe, né, tenho que ajudar, sim, eu estou dizendo isso. Eu só estou dizendo que antes da gente pensar em NAIAR puramente, antes disso tem uma base, tem uma questão na base nossa que a gente precisa organizar. Muito bem. Entendeu? Estou falando da relação professor com preparo, claro. Professor se sentindo prestigiado e principalmente a polarização. Nós chegamos a polarização no Brasil chegou a um nível, né? Que até eu vou ter que perguntar sobre isso Bahia para você também. Chegou a um nível, eu falo do Esporte Clube Bahia, que você falou, você tem a sua parte ali no Bahia também, que você diz, eu sou tricolor e tal, tá aqui, né? Que você... Aí foi Antônio que Antônio que puxou. Que disse. Mas eu quero dizer o seguinte, em relação, voltando aqui à escola, então, da polarização. Você vê que hoje existe o nosso povo brasileiro, que todos nós somos iguais, você é professor de Constitucional. Então, mas a gente não, a gente tem uma preocupação muito grande na questão de nós contra ele, negro contra branco, pobre contra rico, empregado contra empregador, é uma questão, aí vai, bota bolsonarista contra lulista, aí vai para... E trata-se tudo com aquela emoção e com aquela cegueira, aquela emoção, aquela cegueira, que eu chamo até de cegueira do medo da frustração, né? A cegueira do medo da frustração que eu chamo é aquela coisa, você tem medo de se decepcionar, você não quer desistir de acreditar no que você passou a acreditar a vida toda, então você prefere não enxergar, então você não quer nem ver. Então quando o cara fala alguma coisa, você busca logo um culpado para tirar, para não ter que pensar, analisar, criticar e ter que se decepcionar para poder crescer. Deu para entender? Se eu ficou muito papo cabeça isso aí, não? Não, claro. O que tratamos aqui da falta de acesso à educação digital é um sintoma, como você colocou, da falta de acesso à educação de qualidade como um todo. Então, por isso que considero que nossa união de esforços
vai dizer respeito à solidariedade educacional como um Boa, todo, pronto, a formação do cidadão em todos os aspectos. E o que você vem pronto. Então foi colocando, só, eu só quis dessa. claro, Se eu dar um passo atrás, para não ficar atrás, parecendo que a considero desigualdade imprescindível, e claro, a coisa vai claro, aumentar, e claro. a gente vai discutir isso aqui e não Claro, volta para uma base. claro, a desigualdade educacional é desde no todo, né? Não Isso. apenas digital. Sobre esse tópico, exatamente como estamos reafirmando, de que nós temos o dever, Paulo, enquanto representantes de associações, despertar para que os nossos associados eles percebam, nos meios que eles estão inseridos, as realidades próprias. Será que não nos interessa, não nos importa de que forma o acesso à educação, não só de quem mora próximo de mim, mas quem trabalha comigo não me interessa? Claro que sim. Claro. O analfabetismo funcional, e hoje vem se discutindo o analfabetismo funcional digital, Pronto. é um problema seríssimo Perfeito. que prejudica as relações jurídicas, políticas, as relações econômicas, acaba por prejudicar o fomento, o desenvolvimento econômico do país. E aí que está essa discussão que estamos aqui tratando, de que forma nossas entidades associativas podem vir a imprimir, a despertar, a levar a sério essa capacitação do cidadão para que ele conheça os seus direitos e os seus deveres também, para que ele se aproxime da Constituição. Como é que nós podemos exigir de alguém que não conhece os seus direitos para que lute pelos seus direitos? A gente só luta pelo aquilo que a gente conhece. A gente só vem a ter também fé. Eu só acredito aquilo que eu tenho proximidade. Então a Constituição, ela acaba sendo um símbolo inalcançável, porque o cidadão ele não conhece, ele não tem acesso e, consequentemente, como é que ele pode vir a fazer reflexões para uma consciência cidadã participativa transformadora? Vamos lá. Eu agora, apesar de que quem tinha que fazer a pergunta para ele era eu, né? Mas ele está me fazendo, eu vou dizer assim, de que forma a gente pode contribuir, a gente já traz isso aqui. Uma das coisas que eu acredito é aproveitar, eu estou aproveitando mesmo essa oportunidade que nós estamos tendo, eu, Alan, que Alan também falava isso comigo, e eu nessa minha luta de querer resolver um problema do associativismo, no caso da associação, da federação, daqui da associação, a gente termina se dedicando muito e termina você não tendo todo o tempo do mundo que você queria para dar para estar dando a todas as associações. Mas quando você tem no voto uma pessoa como você, com a vontade que você vem, como o Alan também, como eu também, e como a Isabela aqui também, e outros presidentes que nós temos, graças a Deus, hoje nas associações, como temos também o Alfredo Cottardi na Confederação A Sorte, eu diria a você o seguinte, como temos hoje nossas representações, né? Você vê que hoje você vê um Ricardo Alban, eu vi o depoimento dele essa semana, exatamente falando o que tem que ser dito sobre a precipitação da discussão da escala de trabalho, né? A velocidade, mostrando, inclusive, dizendo, pô, nossa média profissional hoje é 38 horas e meia, não é 44, né? A média, então, ele mostrando exatamente números, né? E a gente tem, sabe, que tem ouvido algo depois também, a pessoa discutindo a enfermagem para 36, aliás, a educação, a saúde já é menor, tem até de 20 e poucas horas, né? 30 horas. Então você tem várias atividades já nessa questão. Mas eu estou querendo mostrar o seguinte: eu estou querendo mostrar que as lideranças, né? Alfredo Cottardi, Ricardo Alban e o João Martins, se posicionando, quer dizer, se posicionando como liderança da classe produtiva, apesar de estar cada um no seu fragmento, na sua especificidade. O que é que eu estou chamando a atenção? O que é que acontece conosco na realidade? Quantos sócios nós temos no Rotary? Quantos sócios nós temos nas associações comerciais? Eu vou dar um dado para você. Só 8%, média nacional, 8% de empresários, pessoas jurídicas, se associam a algum tipo de associação, sindicato, cooperativa e tal. Não estou falando da compulsória que já cobra na folha, não. Eu estou falando de você ir lá e se associar no Centro de Combustível, na Brasel, na padaria, no combustível da associação comercial, na CDL e tal, algum tipo dessa questão. Estou dizendo isso. Nós não temos uma cultura, para começar, associativista. Nós vamos voltar, professor, à Constituição, a que você falou no início da nossa conversa aqui.
Nosso povo não tem consciência do que é um projeto de lei de iniciativa popular, um abaixo-assinado, que a gente, com 1% de 5 estados brasileiros, você assina o projeto de lei e você pode ser ouvido e ter discussão nacional, porque nós precisamos de 1.550.000 assinaturas, que é 1% da última eleição, que foi 155 milhões de 500 mil pessoas votantes. Então, a gente não entende da nossa Constituição. Então, o que eu estou querendo chamar a atenção é que a primeira coisa que a gente tem que fazer, na minha concepção, é fortalecer, fazer uma campanha nacional, uma campanha de massa, de psicologia de massa, de marketing de massa nacional, com a união de todos nós, de todo associativismo, de todas as confederações, de todas as associações, de voltar a gente do Rótulo, da Cid Combustível, todo mundo tem que se unir numa campanha nacional para promover a autoestima cidadã, para promover exatamente, a mostrar exatamente que quem produz riqueza, que ser empresário, por exemplo, ser produtor, você ser intelectual, você pagar imposto, que você tem direito, você tem deveres, que é pagar, e ao contrário do que o Nobel falou, de seguinte, nós temos que fazer um livro sobre os nossos deveres. Não, mas nós temos deveres que são impostos a gente. E cadê as reciprocidades dos nossos direitos? Cadê? Quer dizer, você vai para ter função social, o artigo 170 da Constituição, mas o artigo 37, de ter serviços públicos com eficiência, com moralidade, pessoalidade, transparência, publicidade, a gente não cobra. Educação, que você falou de qualidade, saúde pública, qualidade, saúde, a gente não cobra. Então, eu diria para ele, se eu estivesse com ele, é o seguinte: o que é que a gente precisa? Uma campanha nacional, uma campanha de marketing mesmo, de massa psicológica, de mostrar, Paulo, é possível? É possível. Eu já cansei de dizer aqui. Lembra que todo mundo fumava. Era normal fumar no Brasil, no mundo. Cigarro, o cara fumava como seu filho nascia, do parto ele fuma um charuto dentro da maternidade. Fumava no avião, dentro do avião. Você sabe disso que eu estou falando. Claro. Ora, uma campanha nacional contra o tabagismo não fez a gente parar de fumar, porque uma campanha nacional em favor da autoestima da cidadã, da classe produtiva, de quem paga seus impostos, de entender, porque as escolas, meu querido, as escolas, elas não vão ter tempo. Eu tive uma discussão outro dia sobre isso. Não, Paulo, é um bando de escola. Não, elas não vão ter tempo entender, de conseguir formar isso, uma cultura que nós estamos precisando. Nós precisamos partir do associativismo. Então, o que eu acredito é que nós, líderes agora de associativismo, precisamos promover essa campanha de marketing nacional de massa para chamar a atenção da população brasileira da Constituição Federal e que ele pode transformar. Concordo plenamente, Paulo, com suas palavras, mas também devemos refletir sobre o seguinte: Diga. que o ser humano, nós, enquanto cidadãos, somos movidos por contraprestação, como você colocou, né? Sempre pensamos numa recompensa, né? Qual é a vantagem, qual é o benefício que as associações elas podem vir a promover ao cidadão? E aí está esse estímulo em demonstrar que o associativismo vale a pena em todos os aspectos. Não apenas pelo fato do cidadão ele vir a estar mais preparado para exercer os seus direitos e, consequentemente, vai obter mais vantagens, mas estimular também, Paulo, uma recompensa ética, que vale a pena você cumprir, né, com os seus deveres, para você exigir do Estado, dos particulares, os seus direitos, para que haja essa... Eu gostei muito dessa recompensa ética. Você pode falar para mim mais essa... Sim. A recompensa ética é uma expressão, inclusive, Paulo, de Immanuel Kant, né? Ele tem um livro chamado Metafísica dos Costumes, que ele tratou, né, com muita profundidade sobre a temática. É isso que temos que retomar, né? Porque acabamos sendo movidos só por benefícios patrimoniais, né, ou por cargos. Mas temos que pensar, olha, a solidariedade educacional. Me interessa, assim, a formação adequada de quem trabalha comigo. Será que os filhos, as filhas de quem trabalha comigo estão estudando na escola adequada, boa? Será que eles vão ter as oportunidades iguais a que as minhas filhas têm? Será que a formação adequada
ela só vai ser garantida a pequena parte da população. Aí está um dos papéis relevantes das entidades associativas, que é exatamente garantir essa isonomia de conteúdo, de assuntos, de cursos, de formação, de preparação. O despertar para se preparar é também aquele que tem a oportunidade em se preparar. É como estamos aqui deixando bem claro. E as entidades associativas unidas são muito mais fortes, porque nós vamos ter condições de oferecer mais cursos de capacitação, mais seminários sobre os diversos temas e nas mais diversas áreas. Então, a solidariedade, que é um dos pilares do Rotary Club, né, internacional, distritais e os seus clubes, tem esse papel, essa missão de vir a dar, né, de si, antes de pensar em si, né, que é um dos lemas, né, do Rotary. Né? Eu quero colocar para você duas coisas importantes. Uma que a gente tem aqui é a UniACB, a Universidade Aberta da ACB, que ela é como se diz, virtual, né? Ela está à disposição, abertíssima para qualquer tipo de curso, qualquer ideia que você tiver. Claro. Parceria tranquilo à disposição, tá certo? Isso é importante você. Claro, nós temos já na gestão planejamento de cursos de formação. Então, pronto. Então, está aqui à disposição, também estou à sua disposição, tanto com a Fundação Paulo Cavalcante, assim, tem a Fundação Paulo Cavalcante, tem a Associação, tem a Federação, tem o Rota, então a gente tem como fazer isso. Tem parcerias com o Sebrae também que ajuda, tem parceria com outras entidades que querem isso também. Né? Aquilo que eu falei, quando a gente senta para conversar um pouquinho sobre o observatório, a gente precisa da participação de todos, senão a gente não consegue fazer. Né? Ontem teve uma reunião com o CONDE, Prefeitura, Estado, você tem ideia, Sebrae, toda a sociedade civil se interessando como faz para melhorar a escola do Berô, esse observatório. Mas a verdade é que a gente quer replicar, a gente quer pegar aquilo ali e sair passando para todas as escolas. Entendeu? Ser, como diz um observatório educacional, realmente, educador, né? Que é transformar, pode ser o Salvador como sendo o primeiro piloto, né? Uma cidade educadora, né? Uma cidade, né? Então, quer dizer, essa é a ideia do nosso querido Ney Campelo, que coordena, né? Esse programa do Observatório Social lá também com o Jean. Gostaríamos também, Paulo, acima de tudo, de parabenizar a sua pessoa, seu exemplo, enquanto empresário, cidadão, que vem também destinando tempo a escrever livros, né, numa linguagem acessível, mas ao mesmo tempo com a profundidade necessária para que todos nós venhamos a despertar para o assunto. Aqui estamos também vindo a já lhe convidar, seja perante ao nosso Rotary, para que você venha a fazer a apresentação desse seu segundo livro, né? Também faço o convite junto à nossa própria Faculdade de Direito da UFBA, né, para que você venha a ministrar, né, uma aula, um seminário sobre o assunto cidadania participativa, né, para que nós venhamos a demonstrar como a proteção de direito é extramuros, né, não apenas o estudante de direito que conhece direito, né, todos os cidadãos têm que conhecer o direito, têm que vir a exigir o seu cumprimento. Então, a sua produção, ela é significativa. Fazemos também questão de acompanhar seus textos, né, que são semanais, né? Você tem escrito tanto que é até difícil para acompanhar, né? Mas tem pessoas que conseguem, né, trabalhar dessa forma, né? A ideia é a seguinte, a ideia é que eu estou sempre buscando, sim, trazendo uma reflexão, porque... Eu já percebi que aqui você já anotou coisas para fazer o próximo texto. A verdade é essa mesmo. A verdade é que eu sei, quando você falou da faculdade, eu tenho, quando dela aquela rotariana que me convidou para ir para a Católica fazer exatamente uma palestra no curso de extensão Cristina, rotariana, me convidou, Paulo, na faculdade da Católica lá de Pituaçu, vamos lá fazer um curso de extensão para administradores de empresa e tal. Nós fomos lá e fizemos e tal, tudo voluntário, eu estou à disposição, é isso que eu faço, quer dizer, eu tenho exatamente isso também. Mesma coisa dos livros, se quiser, eu dou os livros também. A Fundação tem esse propósito, propósito de vida. O propósito de vida é transformar a nossa nação através da consciência de cidadania. E, como eu disse a você, a ideia de fazer o Projeto de Lei Popular, esse Projeto de Lei Popular, para que a gente assine, para que a gente doações descobrir isso aqui dentro do Rotary.
quando o Rotary trouxe um rotariano francês que disse que o Rotary recebia doações das empresas jurídicas de pessoas físicas diretamente para o Rotary, que abatia diretamente no imposto de renda, sem Sim. precisar nada. Eu digo, olha, por que dá para o Rotary? Porque não pode dar para a saúde pública. Claro. E aí veio a minha provocação. Mas Eu esperamos fiz- que nesse ano 2026, 2027, a sua atuação seja, né, muito presente, né, no nosso Rotary Com Clube da certeza Bahia. absoluta você, porque nós, na federação, e com essa parceria que eu espero que a gente faça, que a gente comece a provocar, né? Porque o que você falou é muito importante, gente, é entender que a gente precisa, né, não enxergar, por isso que eu falei, você falou a questão ética, compensação ética, não enxergar nem associações comerciais, nem o Rotary Club como troca, ou seja, só network para conhecer Isso, pessoas, exatamente. só um almoço, Isso. ou só porque eu, não, não, pelo amor de Deus. Benefícios materiais de qualquer sorte. Não, e outra coisa que eu critico muito, é muito fácil você chegar lá e botar um brinquedo, traga brinquedo dos seus netos, do seu papapá para doar no Natal, traga a cesta básica, é 100, 200, 300, 400, 500 reais. Veja bem, o Brasil precisa de consciência, precisa de compensações éticas, precisa de Recompensa ética. mais. Eu não estou negando que a gente não tem que fazer nada disso, não. Essas campanhas continuam sendo feitas. Isso. Agora, o que eu estou chamando a atenção é que a gente precisa participar mais, a gente precisa mudar uma cultura, e mudar a cultura não é fácil, Não é fácil. mas consegue-se com campanha. Exato. E eu insisto nessa campanha de autoestima cidadã, que a gente vai estar fazendo. Então, quando eu escrevo muito, é porque, acredite, garimpando, a gente encontra pedras preciosas. Claro. Encontra pessoas que dizem assim, olha, eu também penso que nem você. E o que parecia ser utopia, que pareciam ser o Dom Quixote, como já me chamaram, desde do rótulo lá em Pernambuco, Aracaju, foi Aracaju, Sim. que eles estavam lá, eu fiz uma apresentação dentro do rótulo lá de Aracaju, e aí me chamaram de Dom Quixote. Dom Quixote, você está querendo, vai brigar contra o catavento, o Brasil não tem jeito, tal. É maluquice, utopia, não vai dar certo? Acredite, nós estamos com um movimento crescendo muito rápido. Com certeza. Entendeu? O senhor já tem muitos Sanchos Panças aí, né? Na obra de Cervantes, né? Exatamente em face a seu exemplo, a seu dinamismo, Maravilha. a seu trabalho contínuo. Meu né, que a querido gente amigo, venha parabenizar. diga aí, Carlos Ratos, o que é que você teria que dizer aí para a turma toda? Eu precisava fazer mais uma pergunta aqui, que é do Bahia. Eu tenho Não, de forma nenhuma. O Antônio que trouxe aí. Não, de sorte alguma, né? Nós estamos em sexto, mas a questão de tempo, vamos, né, voltar para as melhores posições. Eu gostaria de agradecer efusivamente esse convite feito por Paulo Cavalcante nesse programa que é indispensável, é relevante e que sirva de exemplos para outros programas. Né? É da nossa conta, sim, Paulo, nós estimularmos e levarmos, principalmente diante da própria nossa história, nossa formação, como a gente pode contribuir para essa cidadania participativa. Esperamos que as obras de Paulo sejam, né, difundidas, né, cada vez mais outras instituições tenham acesso. Já estamos aqui convocando, né, Paulo, para, num dos nossos almoços, né, no Rotary Clube da Bahia, ele poder fazer a apresentação dessa obra que hoje estou mantendo contato, Inteligência Cidadã, o que nos falta para transformar. E, em nome do Rotary Clube da Bahia, mais uma vez, estamos orgulhosos de ter um diretor como Paulo Cavalcante, que vai estar na pasta de projetos para a comunidade. Temos certeza que 2026-2027 será um ano frutuoso, um ano, né, de grandes conquistas, e estamos aqui para trabalhar, né? Agir. Eu desejo a você uma sorte, sucesso. Conte comigo, estaremos juntos. Vamos sim unir mais fortalecer essa onda, essa força de, como diz você, que as compensações sejam pela ética, seja pelo futuro dos nossos filhos e netos, que a gente consiga transformar a nossa nação, que a gente precisa, a gente merece, aliás, viver no país com o Brasil melhor. Meu amigo, pau na máquina, sucesso. Até a próxima, acompanhe, compartilhe, não deixe de... Ele disse que não tem tempo, mas dá para compartilhar para os outros, para a gente ver a nossa fala aqui. A gente não tem tempo, mas tem tempo, né? É isso aí.